O que você faria se a sua própria memória fosse tratada como um crime? Essa é uma história baseada em fatos reais. Existem arquivos que não deveriam existir. Relatos que a polícia prefere chamar de delírio, mas as evidências físicas contam outra história. Bem-vindos, meus misteriosos, ao canal Arquivo Silva, onde o desconhecido ganha voz. Você já sentiu que o mundo esconde segredos que a lógica não consegue explicar? Se você é fascinado pelo que acontece nas sombras, este é o seu lugar. Aqui, no canal Arquivo Silva, mergulhamos fundo nas profundezas do folclore, resgatamos as lendas urbanas mais sinistras e investigamos fatos desconhecidos que desafiam a ciência e a história. Do mito popular ao caso sem solução, exploramos o bizarro, o inexplicável e o sobrenatural. Hoje, eu vou revelar um desses relatos. Algo que aconteceu há exatos 10 anos em uma estrada isolada do interior. Um caso que foi encerrado por falta de explicação, mas que nunca foi esquecido por quem sobreviveu. Prepare-se, o que eu vou contar agora pode mudar a forma como você, daqui em diante, vai enfrentar o escuro de uma estrada à noite, no interior. Era uma noite de terça-feira. Um homem comum, que eu vou chamar pelo nome fictício de Marcos, um representante comercial, dirigia por uma estrada de terra. Ele conhecia o caminho como a palma da mão. A mata fechada dos dois lados, nenhum outro carro à vista, apenas ele e o som do motor. De repente, o rádio começou a chiar. Não era uma interferência comum. Era um som metálico, ritmado. O painel do carro piscou e apagou. Marcos tentou acelerar, mas o carro não respondia. Então ele parou. O silêncio que veio depois era aterrorizante, quase palpável. Ele olhou para o relógio de pulso, 3 horas da manhã. Nesse momento, uma luz azulada surgiu sobre as árvores. Não havia som de turbina, não havia vento, apenas aquela luz que parecia sugar as cores ao redor. Marcos disse que sentiu um sono irresistível. Quando acordou, ele estava a 40 quilômetros de distância. O carro dele estava ligado. O rádio funcionava, mas o relógio dele ainda marcava 3 horas da manhã. No mundo real, já era 7 horas da manhã. 4 horas da vida dele haviam sido apagadas. Aqui, a coisa fica séria. Marcos procurou uma delegacia local. A perícia foi até o local onde o carro parou. Eles encontraram 3 marcas em forma de círculo no solo. A terra estava vitrificada como se tivesse sido exposta a um calor extremo. Mas aqui está o mistério. O laudo oficial foi emitido semanas depois. E sabe o que dizia? Causas naturais. Mas uma cópia vazada mostrava rasuras grosseiras onde estava escrito radiação residual. Alguém passou um corretivo e escreveu umidade. Por que esconder isso de um civil? Existem registros da aeronáutica de objetos voadores não identificados naquela mesma noite, mas a prova definitiva, ela não estava no chão, estava na lataria do carro. Quando peritos particulares analisaram o veículo, eles encontraram algo impossível. A estrutura molecular do carro havia mudado. O metal apresentava magnetismo seletivo em pontos específicos da porta do motorista. A polaridade estava invertida. Isso não acontece em acidentes comuns. Não acontece com descargas elétricas naturais. Isso exige uma exposição a um campo eletromagnético que a nossa tecnologia atual não consegue gerar sem derreter o metal. E tem mais. Marcos fez exames de sangue 24 horas depois do ocorrido. E sabe qual foi o resultado? Uma queda inexplicável no nível de glóbulos brancos.
como se ele tivesse passado por uma sessão de radioterapia. Mas não havia radiação no ambiente, havia apenas o vestígio, a assinatura de algo que não pertence a esse mundo. Eles tentaram dizer que era ferrugem, mas ferrugem não altera o DNA das células. Eles mentiram para nós. Muitos tentam descredibilizar quem fala sobre o assunto. Dizem que Marcos dormiu ao volante. Mas como explicar os 40 quilômetros percorridos com o carro desligado? Como explicar a vitrificação do solo? Os números não mentem. As marcas não somem. E o medo que Marcos sente até hoje de dirigir à noite. Esse medo é real. Real demais para ser ignorado. Você sabia que em 1980 aconteceu um incidente na cidade de Casimiro de Abreu? Houve realmente uma mobilização nacional em março de 1980 nessa cidade do Rio de Janeiro. Milhares de pessoas, incluindo o Exército e a imprensa internacional, esperaram o pouso de um disco voador vindo de Júpiter. E lembra da Terra vitrificada? Em diversos casos reais investigados pela aeronáutica brasileira, como na Operação Prato, em Colares, foram documentadas marcas físicas no solo e efeitos térmicos que alteraram a composição da Terra. E os efeitos físicos e biológicos? Relatos de tempo perdido, missile time, como é chamado lá fora, e alterações em glóbulos brancos após avistamentos são fenômenos documentados em arquivos reais da ufologia mundial e em casos brasileiros, como o de Antônio Vilaboa, em 1957, e o caso Almiro Martins, em 80, onde a vítima apresentou problemas físicos reais após o contato. E os documentos vazados? É fato que o governo brasileiro liberou, através do Arquivo Nacional, centenas de documentos oficiais sobre OVNIs que antes eram sigilosos. Meus amigos, isso aí não é brincadeira. Será que realmente a gente está vivendo essa onda de coisas, fenômenos inexplicáveis? Olha, vou dizer uma coisa a vocês. A verdade não precisa que você acredite nela para ser real. Ela continua lá, nas sombras, esperando o próximo encontro. A pergunta não é o que aconteceu. A pergunta é: quem será o próximo? Se você já viveu algo que a lógica não explica, o seu lugar é aqui. Comenta aqui embaixo. Investigar. Se você quer a parte 2 com os documentos vazados. Não esqueça de se inscrever para não ser o último a saber a verdade. Esse é um mistério em que podemos desconfiar que eles sabem de algo que não sabemos e tentam esconder a qualquer custo. Mas um dia saberemos a verdade. Aliens existem? Eles estão entre nós? Até o próximo vídeo. E não esqueçam, a verdade está lá fora.